Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Origem e natureza dos espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são obras de Deus, exatamente o qual a máquina o é do homem que o fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Os espíritos foram criados por Deus e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Os espíritos são a individualidade do princípio inteligente, como os corpos são a individualidade do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é sempre permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é misteriosa. Os espíritos são incorpóreos, pois devem compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para nós outros, e tão etérea que escapa integralmente ao alcance dos nossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência difere de tudo o que concebemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Os espíritos constituem um mundo à parte, o qual podemos denominar o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso altere a essência do mundo espírita. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços. Tendes muitos dele de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para executar de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Se quiser fazer uma comparação, ele é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco à cor brilhante, qual a de um rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios como uma chama ou uma estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na cabeça porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, mas fazem-no com a rapidez do pensamento.
O pensamento não é a própria alma que se transporta, mas quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isto de sua vontade, bem como de sua natureza mais ou menos depurada. A matéria não põe obstáculo aos espíritos. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Um mesmo espírito não pode dividir-se, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Essa força de irradiar-se depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seu pensamento para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. O espírito está sempre envolto numa substância vaporosa para os encarnados, mas ainda bastante grosseira para outros espíritos. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O espírito tira do fluido universal de cada globo o seu invólucro semimaterial, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como muda de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. O invólucro semimaterial do espírito tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo, com pequenas alterações, do capítulo número 1, segunda parte, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.